Paz seja com todos, amados. Silvanir do Meres, Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Amados, que gostoso esse ambiente aqui, né? Olha que é gostoso. Vou falar um pouco baixo para não atrapalhar as outras salas. Amados, motivo de grande alegria por essa oportunidade de poder passar para vocês, amados, um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Olha que eco gostoso, maravilha, gostei. O eco aqui é muito bom. Então, acústica, né? Acústica que é muito gostosa. Então, amados, essa semana nós temos falado muito sobre esses dois assuntos, né? A tentativa de golpe no Brasil, de golpe no Brasil e a tentativa de rebelião no céu. Amados, é muito importante que eu passe essas informações para vocês. O que vocês vão fazer com elas? Para mim é independente, mas eu preciso passar essas informações para vocês, para que vocês tenham o conhecimento, o entendimento, para que vocês tenham a percepção de saber que esse acontecimento ele não pode passar em branco, amados. Não pode. Nós precisamos entender o que aconteceu no Brasil e nós precisamos tentar entender o que aconteceu no céu, para que nós não fiquemos ignorantes. Talvez no dia do juízo você vai falar para Deus, mas eu não sabia disso. A falha vai ser minha, porque eu pelo que eu vi, pelo que eu entendi, pelo que eu tenho lido muito sobre esse assunto, eu não vi nenhum pregador pregar sobre esse assunto ainda. Eu não vi. Mas eu bato muito nessa tecla, eu prezo muito em falar sobre esse assunto, porque é aquilo que Deus me deu. É um assunto polêmico, difícil de se falar, mas eu acredito, amados, que Deus me deu essa possibilidade de falar sobre esse assunto. Amados, é importante que vocês entendam isso. Essa semana eu recebi de Deus essa informação e eu quero passar isso para vocês. E deixar gravado o que eu estou falando. Todas as histórias escritas na Bíblia, elas não foram invenção de Deus. E Deus, ele não se aproveitou das histórias passadas naqueles dias. Não. É muito importante que você entenda que todas as histórias escritas na Bíblia, elas são fatos reais. Elas são histórias verídicas, muitas delas vividas pelo próprio Deus. E eu chamo a atenção de vocês. Uma maçã, você comer um fruto proibido e ser condenado, você tem que pensar nisso. Deus está usando essa história para falar para você, escrever para você e protagonizar para você que houve condenação, que houve um crime, que houve uma tentativa de desobediência, que houve uma desobediência, que houve uma formação de quadrilha e que houve uma rebeldia, né? E Deus, ele faz uma analogia, né? Amados, e eu quero fazer essa analogia também, porque eu vi o ministro da Justiça do Brasil, ele estava falando, gente, não é possível. As pessoas me disseram uma vez, Silvanir, lançar uma alma no inferno em sofrimento e tormento eterno, isso é uma truculência. Não falaram assim. Isso é cruel, é vingativo. Foram essas palavras que usaram. Mas é a mesma palavra que usaram para o ministro da Justiça do Brasil e disseram para ele que era uma truculência. Para mim disseram que era cruel e vingativo. Mas eu digo para vocês, amados, não é não. Não é. Amados, é muito importante que vocês se façam essa pergunta que eu fiz aqui. Se o golpe no Brasil
tivesse acontecido, o que seria de nós hoje? Como nós estaríamos hoje? Eu levo vocês a países aí onde não tem lei, ferros retorcidos, pedra sobre pedra, ninguém tem uma casa, passa-se fome, depende-se da Cruz Vermelha, do Unicef, precisam comer comidas trazidas por países. Por quê? Houve um golpe, houve uma rebelião. Quem sofre com isso sempre é o povo, sempre. Amados, eu não preciso ficar mostrando isso para vocês. Vocês são inteligentes. Deus, ele criou você com sabedoria, com conhecimento, que você pode procurar na internet hoje, que você tem todas as informações. Eu tenho um pastor amigo meu, ele está lá no Afeganistão, nos países do Afeganistão, naqueles países lá, e ele manda cada vídeo para mim que eu fico arrepiado. Mulheres apanhando no meio da rua, pessoas morrendo. O cara falou mal do governo, chega um e dá uma rajada de metralhadora e mata. Gente, isso é um absurdo. Um absurdo. Um ser humano tirando a vida de outro ser humano por causa de um governo. Amados, e isso quase aconteceu no Brasil de 2019 a 2022. Isso quase aconteceu no Brasil. Louvado seja Deus, glórias, honras, louvores eu dou a Deus Criador em nome do Senhor Jesus, que não permitiu que isso acontecesse no Brasil. Então, e eu chamo a sua atenção para uma outra reflexão. Se a rebelião tivesse acontecido no céu, se Lúcifer e seus anjos tivesse conseguido tomar o domínio, o reino, o governo e o controle de Deus, como nos mostra essa tentativa nos relatos bíblicos, o que seria de nós? Eu pergunto, o que seria de nós? É um momento de reflexão, de você pensar, de você analisar, de você ver. Porque no mundo espiritual, amados, existem leis, estatutos e mandamentos que Deus Criador exige que todos aqueles que voltarem a crer, se arrepender e nascer de novo, obedeçam. Os anjos, arcanjos, querubins e serafins e todos os seres viventes que habitam o céu respeitam essas leis, esses estatutos e esses mandamentos, como o próprio Deus. Deus, ele tem todo o controle pelo poder de sua palavra. Aleluias. Mas eu chamo a sua atenção, se a rebelião tivesse dado certo, Lúcifer não iria respeitar leis. Lúcifer não iria respeitar estatutos e nem mandamentos e nem os seus anjos. O que seria de nós? Você acha que você estaria melhor? É simples. Vá para o inferno junto com ele e você vai ver a situação que você vai viver. Eu não quero que você vá para o inferno. Não quero. A minha função aqui é pregar, é falar da palavra de Deus para que você volte a crer, se arrependa e nasça de novo. A minha intenção é essa. E a intenção de Deus de me colocar aqui é essa. É que todos venham ao arrependimento. A intenção de Deus quando enviou o Senhor Jesus foi essa. Para que você volte a crer, se arrependa e nasça de novo. A intenção de Deus ao deixar o Espírito Santo aqui na terra. O Espírito Santo deixou a glória dele lá no céu e está no nosso meio, tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a intenção de Deus é que todos venham ao arrependimento. Eu tenho a mais absoluta certeza disso. Porque um Deus que deixa a sua glória para habitar entre nós,
é um Deus maravilhoso. Amor igual a esse só de mãe. Só de mãe. Amados, no céu, vamos falar primeiro da terra, do Brasil. Precisa ser apurado, precisa-se punir os verdadeiros culpados por esse golpe. Eles precisam ser punidos exemplarmente, severamente, com o rigor da lei, para se manter a lei, a ordem, a paz e o temor, para que nunca mais volte a acontecer. Os que tiverem a intenção no futuro, de derrubar a nossa Constituição, pensem 2 vezes antes de entrar nessa canoa furada, lembrando-se do que aconteceu com esses que tentaram nesses dias. Então precisa ser apurado, preste bastante atenção no que eu estou dizendo, precisa ser apurado, punido com o rigor da lei. Não estou falando aqui que precisa colocar na rua e fuzilar. Seria bom, mas não estou dizendo isso. Precisa ser apurado, precisa ser punido com o rigor da lei, para que esses outros não caiam na mesma tentativa. Para que haja temor no coração das pessoas ao pensarem em derrubar a nossa Constituição brasileira do Brasil. E que essa punição, ela sirva de exemplo. Ela precisa servir de exemplo, não só para eles, mas também para nós, ou para aqueles que vão tentar, Então, é isso. Seria o caso do golpe, tentativa de golpe no Brasil. Agora vamos para a rebelião do céu. Por quê? Porque isso foi feito. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro e Deus fez isso. Deus apurou. Deus condenou os verdadeiros culpados, o diabo e seus anjos, sem nenhuma chance para que eles recebam nenhuma anistia. Aonde está escrito isso, Silvanir? No livro de Esther. Hamã e seus 10 filhos foram condenados à morte, sem nenhuma chance de, E Deus, ele vai punir com rigor aqueles que não voltaram a crer, não se arrependeram e não nasceram de novo. Eu chamo vocês a uma reflexão. Vamos lá. Na consumação dos séculos, quando tudo estiver acabado, Deus vai dizer assim: aqueles que estão à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Mateus 25, 34. Todos aqueles que voltaram a crer, se arrependeram e nasceram de novo, vão para o céu com Deus. Deus vai dizer para aqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Amados, suponhamos que você voltou a crer, se arrependeu e nasceu de novo, está no céu, e de lá do céu você consiga ver o inferno e essas almas em sofrimento, em tormento eterno. E onde seu bicho não morre, seu fogo nunca se apaga. O que você faria? Você pecaria no céu?
porque a alma que pecar no céu, essa morrerá. E eu posso afirmar para você com toda a certeza do meu coração: não haverá Calvário outra vez. O Calvário foi uma única vez. Não haverá Calvário outra vez. Pecou no céu, direto para o inferno, para morar com o diabo e seus anjos. Você pecaria? E eu digo isso porque os anjos, arcanjos, querubins e serafins e todos os seres viventes que habitam o céu estão apavorados com o que pode acontecer com as nossas almas. Está escrito em Ezequiel 28, 19, Ezequiel 27, 35 e 36, que os anjos estão apavorados com o que pode acontecer com você deixar de existir. Amados, é o motivo de você ficar, avaliar, de você pensar. O objetivo de Deus Criador ao lançar as almas no inferno e no lago de fogo em sofrimento e tormento eterno, onde o seu fogo não vai se apagar e o seu bicho não vai morrer, a choro e ranger de dentes, é que fique de exemplo, que sirva de exemplo para todo o céu. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então o inferno e o lago de fogo servirão de exemplo eternamente para todo o céu. É muito importante que você se prepare, que você aceite a Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. Silvanir, fatos que nos arremete à rebelião no céu. Vamos lá. A desobediência, a formação de quadrilha e rebeldia de Adão e Eva. Absalão, o filho de Davi, que tentou tomar o reino dele. Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 13, 4 e 7. Tem muito mais, outros versículos, mas esses são os que eu uso principal. Posso trazer mais informações sobre esse assunto. Amados, que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente. É momento de oração. Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos em nome de Jesus por esse momento maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Graças, honras, glórias e louvores ao teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por este momento de poderem usar a tua palavra, falar do teu amor àqueles que ainda não te conhecem. Senhor, alcança os corações daqueles que precisam ouvir a tua voz, que precisam voltar a crer, se arrepender e nascer de novo. Pai, que teu Espírito Santo visite de cada vida, de alma em alma, de coração em coração, transformando, mudando, libertando e transformando cada vida. Convence a cada um do pecado, da justiça e do juízo, Senhor Espírito Santo. Não permitindo que nenhum deles se perca, mas que todos venham ao arrependimento, Senhor. Eu reconheço que eu não sou nada, que eu sou apenas pó e cinza diante da tua presença. Usa-me, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos para falar do teu amor, da tua graça, da tua salvação. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai mudar vidas, transformar pessoas através disso que eu estou fazendo. Porque o objetivo do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Honras e glórias, louvores eu rendo a Ti, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Meu nome é Silvanir Rodrigues e eu pertenço ao MERES, Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus.